E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. No vídeo de hoje eu venho comentar o número 3 da revista bimestral do Conan o Bárbaro, beleza? Então, nós temos aqui a continuação do arco A Vida e a Morte de Conan, ao mesmo tempo que temos alguns pontos assim particulares que eu gostaria de comentar aqui com vocês. Nós temos aí, como sempre, o roteiro do Jason Aaron, que a meu ver está muito bacana, bem quase literário na verdade. E temos aí numa primeira história, né, na primeira história, Reis Enjaulados, nós temos a arte do Zafino, que sinceramente é muito boa. Eu gosto desse estilo mais sujo, né, riscado assim. As cores, né, estão muito interessantes também. Matthew Wilson mantém um padrão excelente. E sobre a história em si, né, o Conan, ele nessa primeira história ele aparece bem mais velho, né, rei, e ele está entediado, ele está triste, né, e ele começa inclusive a ficar doente. Não haviam reinos a serem conquistados, ele estava passando por um período de paz. Então, ele começa então a se aventurar, né? Ele, na madrugada, ele começa a combater malfeitores, criminosos, e esse ponto, né, de quebra na sua rotina começa a torná-lo mais vivo. E bem no final da história, né, quando ele vai libertar um leão que era tipo de estimação, né, ele fala sobre o mal da civilização, que domestica as feras, né, que domestica esse espírito selvagem que o Conan tem, né, e aí ele se vê na figura daquele leão, né, um leão que é uma fera, é o rei da selva, né, e aí ele tá também meio que aos poucos se tornando, né, um ser domesticado, domado, né, e pacato. Então o Conan liberta ele antes que ele sucumba a esse mal da civilização que nos torna passivos demais, né? Uma coisa que o Conan jamais quer se tornar, né, mas também não quer que outros também se tornem assim. Então é um final bem interessante. É bacana você ver assim o Conan mais velho voltando à ativa. Isso me lembrou bem de longe o Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller, mas tem todas essas jogadas assim, né? Na segunda história nós temos aí o Capitão do Navio da Morte. O Conan, ele tá vagando sozinho, né, num navio, e aí você começa a ver que ele está sozinho, tem um alçapão cheio de corpos podres, e através de seus flashbacks você vai entendendo como chegou a esse ponto. Conan, ele estava nesse navio e havia um ídolo de madeira, né, uma peça de madeira que muitos estavam cobiçando, achando que era um grande tesouro, e no momento que que a tripulação começa a se degladiar por esse ídolo, né, e o sangue, né, das pessoas toca nesse ídolo, liberta aí uma criatura maligna, né, que começa a trucidar toda a tripulação. Conan consegue milagrosamente sobreviver e aí quando ele começa a jogar os corpos no mar, né, os corpos dos cadáveres, ele percebe que é como se aqueles corpos contaminassem a água e criaturas deformadas do mar viessem para o navio para tentar matá-lo. Então Conan para de jogar os corpos fora e começa a depositar nesse alçapão. Em uma determinada parte da história, um outro navio pirata tenta invadir. Conan, ele domina o outro navio e queima aquele navio amaldiçoado, né? E graças a isso ele consegue sobreviver. Então assim, é uma história bem redondinha, bem bacana, né? Bem interessante de ver, né? Assim, mas que sinceramente fica meio que sem ter muito a acrescentar, exceto pela sua parte final, onde a gente vai vendo mais, né, da história A Vida e a Morte de Conan. A gente vê essa parte aí avançando e, bom, o padrão continua muito bom, né, bem interessante. As aventuras, as situações em que o Cimério se encontra são de tirar o fôlego, você consegue ler aí sem se entediar, né? E o texto do Aaron continua sendo muito bom. Esse cara, ele é excelente para histórias de fantasia e situações épicas. Então, vou continuar acompanhando. E se você assistiu até aqui, muito obrigado. Curte, se inscreve, compartilha e bora ler quadrinhos.